Tia Bia com histórias, fique ligado para você aprender. Olá, crianças, tudo bem? A tia Bia chegou para contar mais uma história para você. E hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta. Chega mais próximo aí. Você se lembra que alguns meses atrás nós comemoramos uma grande festa? Tinha luzes na cidade, algumas crianças viajaram, outras ganharam presentes. Lembrou? Era o Natal. E você lembra o que a gente comemora no Natal? O nascimento de Jesus. Então, lá nasceu um bebezinho, nós comemoramos o nascimento de Jesus. Nasceu um bebezinho, ele ficou numa manjedoura, a mamãe dele chamava Maria, e ela ficou muito feliz em receber aquele bebezinho, cuidar dele, e ela cuidou muito dele, e hoje eu estou aqui para falar para você que esse bebezinho cresceu, ele cresceu, e se tornou um homem de bem, um homem que gostava de fazer muitas coisas boas. Lembra o nome dele? O nome dele é Jesus. Então, depois que ele cresceu, ele começou a viajar por muitas cidades. E por onde ele passava, uma multidão de pessoas andava atrás dele porque gostaria de ouvir as histórias que ele contava. Mas, junto com essa multidão, tinha 12 homens que eram especiais. Sabe por quê? Porque Jesus escolheu 12 homens para ser os seus discípulos. E eles andavam com Jesus. E quando Jesus falava, eles ouviam atentamente, porque eles sabiam que um dia eram eles que iam ter que andar pelo mundo, pelas cidades, falando para as pessoas do amor de Deus, do amor do nosso Pai. Então, por onde passava Jesus e os seus discípulos, chegava uma grande multidão com muita alegria, porque eles sabiam que ia ouvir grandes histórias da Bíblia. Então, Jesus falava com eles: vocês precisam amar o próximo. Vocês precisam perdoar para ser perdoados. E Jesus fazia até milagres. Teve cego que começou a ver, teve aleijado que até andou. Sabia que Jesus curou até crianças? Sim, Jesus ama as criancinhas. Então, eles andaram por muito tempo, fizeram muitas coisas boas, mas no meio de tanta gente boa, no meio de pessoas que amavam tanto esse Jesus, tinha também alguns homens maus. Esses homens aqui não gostavam de Jesus. Eles também iam onde Jesus estava, mas não porque amavam Jesus, não porque queriam ouvir as histórias que Jesus contava, mas porque eles queriam prender Jesus, eles queriam até matar Jesus. Eles eram maus, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E eles até falavam: você pensa que você é o Filho de Deus? Quem é você para achar que você é o Filho de Deus? Eles riam, eles zombavam de Jesus. E eles queriam ver se Jesus fazia alguma coisinha de errado para eles poderem prender Jesus. Eles queriam matar Jesus. Mas Jesus não fazia nada de errado. Jesus só fazia coisas boas. E eles ali perseguindo Jesus. Quem que poderia matar Jesus? Quem poderia? Quem é que pode matar o Filho de Deus? Ninguém. A menos que Jesus se entregasse. E foi isso que Jesus decidiu fazer. Você acredita? Jesus decidiu se entregar para que eles acreditassem que ele era o Filho de Deus.
Mas, mesmo assim, quando foi chegando próximo da hora da sua morte, Jesus ficou triste, ele ficou angustiado. E o que a gente faz quando está triste e angustiado? A gente ora, a gente fala com Deus. Então Jesus saiu e foi num jardim. Esse jardim chamava Getsemane. Quando chegou no jardim, ele encontrou uma pedra. Aí ele se ajoelhou e inclinou a sua cabeça, e ali ele orou e disse assim: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Ele quis dizer: Pai, se for possível, não permita que eu morra, não permita que eles me prendam, mas que seja feita a sua vontade. Então Jesus se colocou diante do seu Pai e pediu para que fosse feita a vontade dele. E antes que Jesus até mesmo terminasse de orar, os homens maus chegaram para prender Jesus. E Jesus então ali poderia ter orado e falado, Pai, acabe com eles, eles são homens maus. Mas na sua humildade, Jesus não fez isso. Jesus se entregou. E então esses homens maus prenderam Jesus e levaram Jesus juntamente com eles. Chegando lá onde eles prenderam Jesus, eles pegaram Jesus com muita força e eles fizeram muita coisa ruim com Jesus. Eles então bateram em Jesus, eles açoitaram a Jesus, deram chicotadas, eles xingaram o nosso Jesus, eles zombaram do nosso Jesus e ainda falavam assim: você não é o Filho de Deus? Acabe com tudo isso, não é você que tem poder. E eles zombavam o nosso Jesus e continuaram batendo nele, batendo, açoitando. Eles cuspiram no nosso Jesus e depois que fizeram tudo isso com ele, ainda pegaram uma coroa, colocaram nele. E Jesus já estava ali com aquele rosto desfigurado, todo ensanguentado. Mas ainda, sabe o que eles fizeram? Trouxeram uma cruz e fizeram Jesus carregar essa cruz. E quando chegou lá naquele monte, eles pegaram Jesus e prenderam ele lá naquela cruz. Abriram os seus braços e pregaram com pregos, pregaram seus pés também. E Jesus então ficou aqui nessa cruz, sofrendo. Ele sentiu sede, ele pediu água, mas eles deram vinagre para o nosso Jesus. E aqui ele ficou, e ele foi ficando cansado, sentindo aquelas dores, o seu coração foi parando, e ele foi ficando com aquela falta de ar, e até então que ele disse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E ele então descansou. E quando ele descansou, algo muito sério aconteceu. A terra começou a tremer, o céu escureceu e aquele povo ficou desesperado. Começou todo mundo a correr, inclusive os homens maus. Eles ficaram desesperados e eles disseram: nós matamos o Filho de Deus, era ele o Filho de Deus. E eles também saíram correndo e foram embora. E Jesus então ficou ali por mais algum tempo. E aí Jesus também tinha um amigo chamado José. E José veio com todo amor em seu coração e retirou o nosso Jesus da cruz. Pegou, envolveu Jesus em panos. E José deu um túmulo para o nosso Jesus. Ele levou Jesus, colocou ele lá no túmulo e colocou uma pedra lá no túmulo e deixou então Jesus lá.
e foi embora com o coração triste. Passaram 2 dias e no terceiro dia, Jesus também tinha amigas. E essas amigas, elas vieram em 3 para visitar o túmulo de Jesus. E ali, elas estavam tristes. E elas chegaram e começaram a chorar. E elas choravam tristes ali. E perguntando por que Jesus morreu, por que isso foi acontecer, e o seu coração estava muito triste. Então Jesus viu tudo aquilo e ele enviou um anjo reluzente, e o anjo chegou e disse para elas: por que vocês estão chorando? E elas disseram: porque Jesus morreu e foi sepultado aqui. E o anjo reluzente então disse a elas que Jesus, ele havia ressuscitado, que ele não estava mais aqui, que ele estava vivo e que ele não estava mais aqui, e que a tumba do nosso Jesus, ela estava vazia. Jesus estava vivo. E elas, muito felizes, saíram correndo para encontrar os discípulos. E elas chegaram lá onde os discípulos estavam e disse para eles: Jesus não está morto, Jesus ressuscitou. Olha, alguns acreditaram, mas outros duvidaram. Então, com essa dúvida, Jesus, com toda a humildade, ele se apresentou diante deles e disse que ele estava ali, que ele havia ressuscitado. E com grande amor no coração, ele continuou falando do amor do Pai. E eles então ficaram muito felizes em saber que a morte não venceu Jesus, que Jesus venceu a morte. O nosso Jesus, ele vive eternamente. E tudo isso aconteceu, crianças, porque Deus, o nosso Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Ele deu o seu único filho para salvar todo o mundo, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E uma estrela no céu brilhou e uma história terminou.